Se você tivesse a oportunidade de viajar no tempo, me conta para qual lugar você iria e em que época. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal. Tô muito feliz de ter vocês aqui hoje em mais uma resenha. E hoje eu vou falar sobre um livro que tem como tema, pano de fundo, uma viagem no tempo. E esse livro é O Que o Vento Sussurra, da Amy Harmon. Eu sei que eu não falo muito sobre romances aqui no canal, mas eu li esse livro recentemente, foi uma leitura tão gostosa que eu precisava trazer a resenha dele aqui para vocês. Essa é uma ficção que vai falar sobre viagem no tempo e tem como protagonista uma escritora chamada Annie Gallagher. A Annie vive nos Estados Unidos com o avô dela e no momento em que esse avô falece, ele faz ela prometer para ele que ela vai levar as cinzas dele para a Irlanda, o lugar onde ele nasceu e passou uma parte da vida. Ela vai fazer esse percurso, que é bastante doloroso e cheio de memórias, levando as cinzas do avô até a Irlanda. E quando ela chega lá, ela também vai se deparar com o passado do avô, com o lugar, com o vilarejo, com as memórias e com as histórias que ele deixou para trás. E vai ser durante o momento em que ela estiver depositando as cinzas do avô no lugar que ele pediu, que ela vai voltar no tempo. Ela vai atravessar algum tipo de portal, não vou dar muitos detalhes sobre isso, eu acho que é legal vocês lerem para entenderem como é que a coisa toda funciona, mas ela vai parar na Irlanda de 1921. Ela cai no ano de 1921 ferida, machucada, e ela é resgatada por um homem chamado Thomas Smith, que é um médico. E logo que ela cai nesse passado, ela vai ser confundida com uma mulher com o mesmo nome que desapareceu alguns anos antes e que ela é muito parecida com essa mulher. Então ela aproveita a oportunidade naquele momento em que ela está totalmente confusa, sem saber exatamente o que está acontecendo, e ela assume essa identidade dessa mulher lá em 1921 para tentar sobreviver. E ela descobre que esse passado de 1921, onde ela acabou de botar os pés, tem uma ligação direta com o futuro dela. É nessa volta do tempo que a Annie vai passar por uma reconstrução de identidade. Ela não só largou, deixou todo o futuro para trás, ela não sabe como voltar, ela não sabe o que aconteceu com ela, como ela cai em um momento em que ela precisa se readequar, reaprender a viver, aprender novos costumes, reaprender a falar daquele jeito. Ela não sabe como as coisas funcionam e ela tem que ir aprendendo aos pouquinhos, sem contar a verdade sobre ela, porque ela sabe que ninguém vai acreditar. E a situação vai ficar ainda mais tensa para ela, porque lá em 1921, na Irlanda, estão acontecendo os conflitos em busca da independência do Reino Unido. Ela cai num momento de tensões políticas extremas, em que existem muitas lutas, conflitos explodem por toda a Irlanda e a vida dela é colocada em risco em mais de um momento. E ela vai se envolver nos conflitos porque o Thomas Smith, que é esse homem que acolheu ela e resgatou, ele está envolvido diretamente com os conflitos irlandeses. E em 1921 é o momento em que as coisas estão mais tensas, porque existe ali um debate, ou uma tentativa de debate de um cessar-fogo entre a Irlanda e o Reino Unido. As partes estão discutindo, mas enquanto eles estão discutindo, conflitos armados continuam acontecendo e estourando em vários lugares da Irlanda, pessoas são feridas e mortas. E a Annie tem a questão de como ela veio do futuro, ela sabe algumas coisas sobre aquela guerra, o que está acontecendo ali, ela sabe mais ou menos o que vai ser decidido, ela puxa pela memória e ela tem informações sobre o futuro daquelas pessoas. Só que ela não pode se arriscar e contar para elas o que vai acontecer, primeiro porque ela tem muito medo de mudar alguma coisa no futuro, e também porque ela sabe que é loucura ela contar para aquelas pessoas que ela veio de 2001 e que ela sabe o que vai acontecer com a Irlanda. Uma coisa muito importante que ela detém, um conhecimento que ela tem e que para ela é muito difícil ela guardar, é o fato de que ela sabe que após as discussões do cessar-fogo entre a Irlanda e o Reino Unido, a Irlanda vai entrar em guerra civil e o povo vai lutar um contra o outro. E ela sabe que vai ser um momento muito doloroso para a história da Irlanda, mas também ela está naquela sinuca de bico que ela não sabe o que ela pode ou não falar. Agora, para os românticos de plantão que acham que o livro vai ser só uma viagem no tempo com conflitos armados, não se preocupem, porque tem romance aqui sim. A Anne e o Thomas Smith vão ali engatar um relacionamento que é muito bonito, eles se conhecem, eles vão se conhecendo aos poucos e gostando um do outro, mas é claro que a Anne tem esse pequeno problema que ela veio do futuro e ela não sabe exatamente quanto tempo ela vai ficar ali, se ela vai ficar ali, se essa questão dela ter voltado no tempo vai voltar atrás, se ela vai ser puxada para o futuro de novo.
Então, para ela é muito complicado, porque ao mesmo tempo em que ela começa a gostar do Thomas, ela não sabe se ela pode se comprometer com ele. Então, se você gosta de ficção, com fundo histórico, com romance acontecendo também, eu tenho certeza que você vai adorar esse livro. A única coisa assim, ó, que na minha leitura fez com que eu não desse 5 estrelas para esse livro, eu dei 4, tá? 4 estrelinhas, porque eu gostei muito da história. Foi o fato de que quando a Anne viaja no tempo, eu não sei se foi só uma percepção minha, mas eu achei ela meio apática com a viagem no tempo em si. A reação dela a ter pulado no tempo foi um pouquinho branda. Eu fiquei esperando que ela se desesperasse mais, ou que ela tentasse buscar respostas científicas, que ela adentrasse nesse mistério, mas ela é bem assim, viajei no tempo, legal, agora eu vou ter que sobreviver em 1921. Ela não dá muita bola para essa questão, na minha opinião. Eu queria que ela tivesse sido um pouquinho mais efusiva na sua reação e ela não foi. Mas enfim, é uma coisa muito pessoal, foi da minha leitura, eu acho que foi uma coisa que eu esperei que fosse acontecer e não aconteceu tanto. E eu também queria, na verdade, eu gostaria que a autora tivesse trabalhado um pouquinho mais também a vida antes da Anne, antes dela viajar no tempo. Ela só comenta que ela era uma escritora e que os livros ela vivia para os livros e pro avô. Ela não tinha nenhuma paixão, ela não gostava de nada, ela não tinha interesse em nada. Eu achei que foi uma coisa meio, nossa, ela era uma pessoa em branco antes de viajar no tempo, ela não tinha nenhum gosto, ela não tinha nenhuma vontade, nenhum desejo, eu não sei, eu achei que a personalidade dela antes de viajar no tempo foi meio que uma página em branco que a autora não quis trabalhar muito, porque ela quis dizer que a personalidade dela cresceu e aconteceu depois da viagem no tempo. De qualquer forma, estou aqui fazendo resenha porque eu gostei desse livro, eu acho que é um romance muito bonito, e em especial eu achei interessante ela trazer esses conflitos da Irlanda ali do início do século XX para o leitor. É o tipo de coisa que você lê, você se interessa e acaba indo atrás para aprender mais, para entender mais sobre esse conflito. Se você é do tipo que gosta da história da Irlanda, gosta das lendas, eu acho que você vai curtir muito esse livro. E claro, para os fãs de Outlander que estão sempre em busca de outras histórias com viagem no tempo, deem uma chance para esse livro aqui, que quem sabe vocês gostem e tenham outro xodó. Vou deixar o link para o livro aqui no box de descrição para vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o que o vento sussurra. E a gente se vê no próximo vídeo.